Glória a Deus, Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos, Deus abençoe a vida de vocês, mais uma vez trazendo uma palavra aqui no canal. Peço desde já vocês se inscrevam no canal, vocês venham compartilhar, vocês venham divulgar a palavra do Senhor, para que o reino de Deus venha crescer na terra, para que a palavra do Senhor possa crescer cada vez mais, edificar as vidas, edificar as famílias. Esse é o objetivo desse canal, desse meio de comunicação, que a gente para um momento a nossa vida para meditar nas obras de Deus, na palavra do Senhor, para trazer instrução, para trazer direção, sabedoria para a nossa vida. Desde já eu peço, se inscreva no canal, não custa nada, divulgue esse canal, compartilhe com seus amigos, para que o canal venha crescer, e quanto mais crescer o canal, mais a palavra de Deus ela vai ser pregada, ela vai ser divulgada. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Vamos compartilhar a palavra que o Senhor Deus nos revelou aqui nessa manhã de domingo. Se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 a seguir. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 a seguir. A leitura um pouquinho extensa, mas se faz necessário para a compreensão de todos. Vamos lá? Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou. Jesus aqui ele estava contando uma parábola. E essa parábola, ela vem de acordo com as nossas indagações. O tema da palavra de hoje é como sair do fundo do poço. Porque eu entendo que muitas das vezes a vida, diretamente ou indiretamente, nos leva a situações difíceis. Eu já estive no fundo do poço um dia, com a vida cheia de problemas, confuso, perdido, desorientado. E a gente precisa de uma palavra, muitas das vezes, para sair do fundo do poço. E a palavra de Deus, ela nos orienta. E aqui, nessa passagem, o Senhor Jesus, contando uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo. E nós podemos extrair dessa parábola muito aprendizado. Mas aqui tem 2 passos que nós podemos fazer para sair do fundo do poço. Vamos meditar na palavra do Senhor, então. Lucas capítulo 15, versículo 11 diz assim: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Que situação, irmão. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, ou seja, desejava ele se alimentar da comida de porcos. Mas ninguém lhe dava nada. No versículo 17, que é o primeiro passo para a gente sair do fundo do poço. Ó, qual foi a atitude desse jovem? Versículo 17 diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Versículo 18 é o segundo passo para se sair do fundo do poço. Olha o que fez esse jovem. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ter chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho
lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Glória a Deus, até aqui. Amados, orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra, uma direção. E essa palavra vem ardendo ao meu coração, vem provocando no meu espírito uma edificação muito grande e o desejo também de transmiti-la, esse conhecimento, essa revelação da palavra do Senhor a todos aqueles que acessam esse canal de comunicação. Pois bem, como sair do fundo do poço? O fundo do poço é difícil. O fundo do poço são essa analogia, essa situação, são lugares, são situações que a gente passa na vida que a gente não vê saída. O fundo do poço, a gente não vê solução para os nossos problemas. Fundo do poço, muitas das vezes, a gente somos abandonados por aqueles que se diziam, entre aspas, amigos. O fundo do poço, muitas das vezes, as pessoas que muitas das vezes davam tapinha nas nossas costas, nos chamavam de amigos, se afastam. Porque é uma triste realidade para muitos. A gente só vale aquilo que pode, aquilo que tem e aquilo que faz. Então, como estamos em situações difíceis na vida, muitas pessoas se afastam da gente. Porque muitas pessoas só procuram a gente com intenções egoístas. Quando enxergam em nós possibilidade de lucro. Não é verdade? Não é assim que acontece muitas das vezes? Então, o fundo do poço é um lugar solitário, é um lugar sozinho, é um lugar difícil, é um lugar que muitas das vezes, por causa das situações, das humilhações, a nossa autoestima está baixa, o nosso coração está triste, a nossa alma ferida, machucada, o nosso espírito está abatido. Muitas das vezes perdemos a vontade de lutar, perdemos a vontade de acreditar e, dependendo das situações, perdemos até a fé. Sim, perdemos até a fé em dias melhores. Então, o fundo do poço é um lugar difícil. Só que a palavra do Senhor nos orienta como sair desse fundo de poço. Baseado nessa parábola do filho pródigo, vamos aprender aqui nesta manhã. Pois bem, o texto sagrado que lemos fala a história de um jovem que certo dia pediu a herança do pai e quis curtir a vida. E quis então sair para o mundo e curtir a vida. Ele teve decisões erradas, porque na casa do pai ele tinha tudo, não lhe faltava nada. Quantas das vezes na nossa vida a gente toma decisões erradas? Podemos ver isso no texto sagrado em Lucas capítulo 15, versículo 12 e 13. Diz assim, Lucas 15, versículo 12 e 13. Diz assim, o mais moço dele diz ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E lhes reparti os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou, ou seja, acabou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo uma vida sem pudor, vivendo uma vida errante, vivendo uma vida só de balada, só de festa, só de curtição, porque o coração humano, muitas das vezes, ele deseja isso. Muitas das vezes a gente encontra pessoas que falam assim, não, eu quero é ser feliz, não importa, eu quero é ser feliz e pronto. O coração humano, ele deseja ser feliz, ele busca ser feliz, só que muitas das vezes essa felicidade, muitas das vezes, ela é só momentânea. Aí muitas das vezes tem pessoas que procuram a felicidade e tomam decisões erradas. Vai para a balada onde tem
uso de drogas, vai para excesso de bebedeiras, vai para prostituições, arriscando até mesmo a sua vida, arriscando até mesmo a sua saúde, se envolvendo em situações erradas. Então, muitas das vezes caímos em fundo de poço sim na nossa vida, mas por causa de decisões erradas. Temos que nos policiar, nos vigiar, porque a palavra do Senhor disse: aquilo que o homem semear, ele vai colher. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, cuidado e parar no fundo de poço na vida, mas por sua decisão errada, pela minha decisão errada, pelas minhas ações erradas. Porque em situações de fundo de poço na nossa vida existe diretamente ou indiretamente. O que isso quer dizer? Muitas das vezes eu provoco o meu fundo de poço com as minhas decisões erradas, com as minhas ações erradas, com as minhas atitudes erradas. E foi o que esse jovem fez. Ele caiu no fundo de poço porque ele teve decisões erradas. Aqui eu chamo a atenção nessa palavra. Cuidado com sua decisão. Cuidado com suas ações, com suas decisões, com suas escolhas, com suas companhias, com suas amizades. Decisões erradas pode te levar para o fundo do poço. Como esse jovem aqui. Ele cavou o próprio poço. Lamentável. Quais são essas decisões erradas? Gastar mais do que ganha. A pessoa que gasta pela emoção, compra as coisas pela emoção, muitas das vezes contrai problemas financeiros para a sua própria vida e depois chega no fundo do poço financeiramente falando. Por quê? Por causa de suas decisões erradas. Se você gastar um centavo a mais do que você ganha, você nunca vai ter nada e sempre vai continuar devendo. Não é que você está passando por um problema financeiro. Não, você é o problema financeiro quando você não sabe se administrar. Não é falta de dinheiro, é falta de gestão, de saber gerir o que ganha. Uma pessoa que ela não sabe gerir o que ela ganha, administrar o que ela ganha, ela sempre pode ganhar bem o que for, ela nunca vai ter nada e sempre continuar devendo. Porque o problema dela não é falta de dinheiro, é falta de administrar o que ganha. Então, cuidado. Primeiro passo que é aprendendo com decisões erradas. Esse jovem tomou uma decisão errada e custou muito caro na sua vida. Amizades erradas também. Cuidados com mais companhias. Cuidado com amizades erradas na sua vida também. Pode te levar para o fundo do poço. Más companhias, más orientações, más direções, mal aconselhamentos. Cuidado. Se policia com quem te aconselha. Vê se a pessoa que está te aconselhando, se ela é exemplo naquilo. Se ela é bem sucedida naquilo que ela está te aconselhando. Então, cuidado com amizades erradas também. E o terceiro passo, terceiro ponto, que uma decisão errada pode te levar para o fundo do poço. Que o Espírito Santo me trouxe, que está acontecendo muito nos últimos dias. Relacionamentos extraconjugais, traições, adultérios, coisas erradas que você pode colocar na sua vida e pode destruir a sua vida. Relacionamentos extraconjugais. Se você é casado, se você namora, respeite o seu esposo. Respeita a sua esposa. Não tome decisões erradas. Não troque aquilo que é santo, aquilo que é casta, por uma aventura momentânea, por apenas desejos carnais. Honre a sua família, honre seu relacionamento, honre o propósito que Deus colocou a família na sua vida. Respeite a sua família, respeite o seu cônjuge. Não tome decisões erradas. Então esse jovem tomou uma decisão errada. Saiu, foi gastar tudo dissolutamente. Depois ele chegou na situação de fundo de poço, porque ele provocou esse fundo de poço. Agora vamos, como sair do fundo do poço? Primeiro passo para sair do fundo de poço.
Está aqui no versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. O jovem, então, caindo em si. Essa palavrinha aqui, ela é a revelação do primeiro passo para sair do fundo do poço. Caindo em si. O que significa caindo em si? Ele se conscientizou, ou seja, o primeiro passo para sair do fundo do poço se chama conscientização. O jovem diz assim, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ou seja, caindo em si, o que significa caindo em si? É se conscientizar-se. Ou seja, ele parou e pensou, poxa, meu pai tem pão com fartura e eu estou aqui querendo comer lavagem de porco? Ele se conscientizou, ele se redobrou a sua razão, ele caiu em si. Ele viu que ele estava fazendo de errado, as atitudes dele, as ações dele estavam erradas. Então, o primeiro passo para você sair do fundo do poço, para mim sair do fundo do poço, se chama conscientização. O que é conscientização? É autoanálise. O que é conscientização? É observar os seus pensamentos, os seus medos, as suas crenças, os seus hábitos, as suas atitudes, a sua inação. Você tem que bancar o sábio e estudar-se. Estude como você é, como você age, como você reage, como você toma decisão. Primeiro passo, conscientização. Vê o que está fazendo de errado. Vê o que não está certo. Vê o que não está dando certo. Sonde, vigie, policie as suas ações, seus comportamentos, seus pensamentos. Porque é um princípio na filosofia chamado PSAR. P-S-A-R. Significa pensamento conduz a sentimentos. Sentimento conduz às ações. Ações conduzem a resultado. Analise os resultados da sua vida. Não são bons? São culpa dos seus pensamentos. O que tem dominado a sua mente. O que você tem pensado. Não tem como você parar de pensar, mas tem como você substituir pensamento. Quando vem pensamento ruim, pensamento negativo, pensamento errado na sua mente, substitui por pensamentos bons. A palavra do Senhor diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se algum bem há, se algum louvor existe, nisso pensai. Pense em coisas boas, pensa em coisas que são castas, pensa em coisas que edificam, pensa em coisas que possa edificar, possa ser bem-sucedido na sua vida. Não pense só em coisas erradas, em desgraça, em miséria, em derrota, não. Pense em coisas boas. Então esse jovem, primeiro passo, conscientização, ele se conscientizou do erro dele. Aqui eu lamento dizer que, para abrir uns parênteses aqui também, quantas pessoas estão vivendo problemas, situações, mas não se conscientiza do que está fazendo de errado, do que está vivendo errado, e continua toda ação rotineira, ela não caracteriza frutificação. O maior combustível para mudanças de vida se chama inconformidade. Não vos conformeis. A pessoa inconformada, ela não está conforme àquela situação. Muitas das vezes na nossa vida a gente tem que usar uma revolta santa, mas uma revolta no espírito, não algo emotivo, mas uma revolta na mente. Vê que aquilo é uma situação que não provém de Deus, não está dando certo, não está bom, se revolta contra aquela situação e toma a atitude certa. O primeiro passo para sair do fundo do poço, conscientização. E vamos para o segundo passo para sair do fundo do poço, que está no versículo de número 18. Olha o que esse jovem fez. Vamos lá? Lucas 15, 18. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Heredirei. Pai, pequei contra o céu e diante de ti.
Levantar-me-ei, ou seja, primeiro passo, conscientização. Segundo passo, a ação correta. Entendeu aí? Primeiro passo para sair do fundo do poço, você tem que se conscientizar. Sim. O segundo passo, você tomar atitude. A ação correta acompanha o pensar correto. Você pensou correto, você vai agir correto. Ele pensou, lembrou do pai dele, viu a situação que ele estava vivendo, se conscientizou e depois falou, não, eu vou atrás do meu pai. Primeiro passo, conscientização. Segundo passo, a ação correta acompanha o pensamento correto. Você sabe o que é certo fazer, vai e faça. Se é pedir perdão para alguém, vai e pede perdão para alguém. Se é parar de fazer coisas erradas, vai e para de fazer coisas erradas. Perdão. A ação correta acompanha o pensar correto. Primeiro passo, conscientização, para sair do fundo do poço. O segundo passo, ação correta. Toma atitude. Faça o que precisa fazer. Faça o que precisa ser feito. Mesmo que muitas das vezes você tenha que se humilhar para sair dessa situação. Se humilhe. Seja humilde. Que Deus vai te honrar. Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar força. Mas o primeiro passo é a conscientização. O segundo passo é a ação correta, que Deus vai te tirar desse fundo de poço. Eu creio que Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus vai te abençoar, Deus vai honrar a sua fé. Levanta o seu espírito, levanta dessa atitude que você está prostrado, que Deus vai te honrar. Use a sua fé, que Deus vai exaltar a sua vida, que Deus vai te abençoar, Deus vai honrar a sua fé. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa palavra com seus amigos, seus conhecidos. Curta essa mensagem, comente se você gostou dessa mensagem, se Deus falou algo contigo nessa mensagem. Que Deus abençoe a vossa vida, rica e abundantemente, no nome santo do Senhor Jesus. Quem fala aqui é seu amigo, José Quaresma. Estamos juntos, Deus abençoe. Vou continuar orando pela sua vida, que você que acessou esse canal de comunicação, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.